Serginho Oliveira, nosso parceiro aqui de toda semana, né? Tá aqui com a gente. Bom dia, Serginho, tudo bem? Bom dia, tudo bem? O Serginho, você tá pintando o cabelo igual o jogador do Flamengo? Então, tá na moda Os cabelos oxigenar, né? brancos, né? O Beto fala de vez em quando, você pinta o cabelo e fala pra mim, não, quem tá pintando o cabelo é o Serginho Oliveira. Olha lá, pintando de branco. Muito bem. Agora há pouco eu falei aqui, arcabouço, todo mundo fica. Será que ele é um arapuca? Arcabouço é um lugar subterrâneo que você entra, eu não sei, arcabouço. Aí você vai escutou tanto arcabouço, mas o que é arcabouço? E você vai dizer assim como eu, o que eu tenho com esse arcabouço? O que eu ganho? O que eu perco com esse arcabouço? O que é arcabouço? Vamos destrinchar o negócio? É o que nós vamos fazer em seguida aqui, com a presença do Sérgio Oliveira, que é o nosso comentarista de assuntos econômicos aqui do programa, e que sempre faz os seus boletins às terças e quintas, mas que hoje veio ao vivo exatamente para ter com mais tempo a oportunidade de explicar o que é arcabouço. Eu estou ficando louco. Segundo o Fernando Alonso, arcabouço é quando você sai, né? E vai no shopping center com a família e alguém da família. Eu estou falando alguém, porque geralmente vão falar que é a mulher. Não, O que não é verdade. Sempre falam, a mulher pega um cartão de crédito, acaba com a conta no mês. E não é verdade. Então eu estou falando, alguém da família pega o cartão, mas quem arcabouço é quem paga a conta. Sim. Mas não é isso, né, Serginho? Exatamente. Arcabouço fiscal, na realidade, a terminologia, né, Darcy, é o apelido de um projeto de lei que o atual governo está encaminhando para apreciação do Legislativo, que visa substituir o teto de gastos, né? Então, tentando destrinchar isso para o pessoal. O teto de gastos, o que é? É a lei vigente que estipula travas no que o governo pode gastar. Tá. Ele foi instituído em 2017, mas não deu muito certo, né? Então, vamos tentar traçar um paralelo aí na vida do cidadão comum. Então, vamos supor que a pessoa ganhe R$1.000 por mês e ela, desse R$1.000 de salário que ela tem, ela gasta 800. Né? Aí chegou no final do ano, em dezembro, lá a inflação foi 10%. Então, o ano que vem, essa pessoa vai poder gastar 880. O teto de gastos é só a inflação do ano anterior. Tá. Aí vamos supor que esse cidadão, nesse ano, ele teve 100% de aumento de salário. Foi promovido, virou chefe, tal. Então, de 1.000 foi para 2.000. Tá. E, de acordo com o teto fiscal, ele continua podendo gastar 880. Então, aí que o governo está pegando. Se eu aumentar a minha receita, eu quero poder aumentar os meus gastos, com algumas travas. Né? O que acontece? Isso é saudável porque hoje, para o governo, atualmente, sobra para investimentos 5% do seu orçamento de despesas. Não é nada, né? Então você não consegue... 95% é despesa. 95% vamos dizer despesas fixas, educação, saúde, salários, né? Então, para investimento mesmo, vou fazer uma nova linha de monotrilho, eu vou tentar conter as barreiras que acontecem todo ano com enchentes, sobra pouco dinheiro. Infraestrutura, Minha Casa Minha Vida, fica muito engessado. Então, essa é a proposta para dar uma folga com algumas travas nisso. Mas o governo, então, pensa nisso... levando em conta a possibilidade de que vai aumentar a sua receita, né? Que ele vai aumentar a receita e tudo mais. Mas como é que ele vai aumentar a receita dele se o Brasil não tem o menor clima para alguém pensar em aumentar a carga tributária? O cara que fizer isso vai ouvir uma vaia gigantesca de um país inteiro. Por isso os políticos até acredito, devem estar doidinhos para criar mais impostos. Mas nem tocam nesse assunto porque sabe que é uma medida altamente impopular. Olha, o governo pensa que vai buscar mais dinheiro assim. Então, aí começam os pontos, como dizia o Garrincha, né? Fala assim, o técnico fala assim, vai jogar assim, o Garrincha fala, tá bom, a gente precisa combinar com o adversário agora, né? Com a bola, com o juiz. Eu acho assim, o aumento de receitas, num prazo mais médio, vamos pensar a partir de 2025 aí, Darcy, ele vai passar obrigatoriamente por uma reforma tributária. Né? Essa é uma reforma fiscal, o arcabouço, e ela teria que ter uma reforma tributária na sequência,
que seriam alguns pontos aí que o Haddad tem falado, né, de tributar grandes fortunas, de colocar uma incidência de impostos em cima de dividendos na renda variável, que eu acho que são algumas coisas justas. Hoje, a grande parte de arrecadação de impostos do governo federal, ele vem do assalariado. Aquele que ganha mais, ou os grandes conglomerados, têm uma série de incentivos, então a reforma tributária passaria por isso e daria um ajuste. Para 2024, o que eles prometem, né, são alguns pontos específicos, né? Um era o aumento de receita, tributando as e-commerces, principalmente asiáticas, que já teve aí quem trombou, né? A primeira-dama Janja entrou no caminho, disse que não pode. A tributação dos sites de aposta, que eu acho que é muito válido, né? Esse dinheiro todo transacionado lá fora, não sobra nada aqui. Claro. E a terceira seria deixar de haver incidência, principalmente os grandes conglomerados, que existe incentivo fiscal do ICMS, eles estão usando isso também para os tributos federais. Então, o Ministério da Economia quer parar com isso. Não, você já tem incentivo aqui. Só parar ou cortar o que tem? Não. Coisa. Deixar de descontar. Então, eles vão ter que pagar isso. Pelas contas do Ministério da Fazenda, para 2024, precisaria aumentar em 120 a 150 bilhões de reais para ter esse acréscimo, né? Para que você possa pegar aí. Qual que é a proposta do arcabouço? Todo aumento de receita, 70% dele você vai poder incrementar na despesa para o ano seguinte, tirando a inflação. Tá? Então, primeiro, ele vai ter que aumentar a receita, prometem que não vão aumentar impostos, né? Então vai ter que deixar isso muito claro, que não aconteceu até agora, né? Como vai ser isso, né? Então, com esse aumento de receita, ele vai propiciar um aumento de gastos do governo. Aí você falou assim, o que interessa para a gente isso, de uma forma geral, né? Qual que é o benefício que vai ter? O principal, né, é o teto de gastos que vem sendo feito aí, ele já foi furado 7 vezes. Então, isso causa um desconforto no mercado. Sem consequência para ninguém. Faz de conta que joga... Alguém foi punido por causa disso? Exato. Ou é via pedalada fiscal, ou é via PEC, e aí tem a negociação... Pedalada que todos pedalam. Todos fizeram. A Dilma pedalou e foi caçada. Os outros não. Mas todo mundo, governadores, a turma pedalava e pedala, né? Pedala. Até hoje. Essa que é a verdade, né? E fora a pedalada são os gloriosos acertos com o Congresso, e aí tudo tem um custo e um custo alto, né? Não é pouco não, né? A gente viu aí que é só mexer em certos assuntos, grandes corporações vão lá, começam a frequentar os gabinetes e tal, e o que acontece ali no gabinete a gente não fica sabendo e a Globo não mostra. Não que ela esteja devendo essa informação, é que sempre falam que isso a Globo não mostra, não dá para mostrar. É muito íntimo toda essa visita de lobistas lá, é muito... Mas o Haddad disse que vai tentar buscar parte dessa grana toda, principalmente mexendo em isenções que foram dadas a grandes corporações. E aí ele vai mexer no vespeiro aí também de corporações que são poderosíssimas e que vão correr para o Congresso, não é? Conversar com os deputados secretamente, sabe como é? Cada vez que tem uma visita dessa, sai um cara com a cueca cheia, né? De dinheiro. A reforma tributária, né, Dercy, ela é um assunto que vem em pauta há vários governos, né? Todo mundo tem vontade de fazer, todo mundo sabe que é necessária, mas como você falou, a hora de aplicar, vem os grandes lobbies, então... Basta ver as Big Techs, né? É muito complicado. Quando né? a coisa começou a complicar para as Big Techs, eles começaram a frequentar os gabinetes. Rapidinho. Quanto deputado mudou de ideia? Não foi? Exatamente. Então, é uma coisa assim, tem que se mexer. A legislação tributária do Brasil é travada, né? Para você abrir uma empresa é difícil, são vários impostos diferentes, cada estado ainda tem sua legislação, então isso é necessário. Agora, daí a colocar em prática, eu acredito que ela vai até acontecer, mas ela vai estar muito remendada. E muito engessada, né? Muito. Porque a minha pergunta em seguida era essa. Você falou em possível reforma tributária no ano que vem. As reformas que estão sendo feitas aqui entre nós não são reformas, pô. É um puxadinho, né? É um puxadinho, pô. A reforma, todas elas, a reforma política, a reforma, reforma do trabalhismo,
Eles passam uma pazinha de cal em cima assim, um pincelzinho ali e tal, e fica por isso. E a reforma tributária, ela tem que ser mexida na essência, certo? Você acredita mesmo que eles vão fazer isso? Eu acredito que vai ser mais um puxadinho. Talvez, assim, pela cobrança da própria sociedade, né? Pelas reações macroeconômicas, alguma coisa vai ter que acontecer. Mas que vai ser no cerne, na essência, como deveria, eu não acredito. É porque mexe no interesse de tudo. Político morre de medo de perder voto, e aí ele vai tentar agradar um pouquinho cada lado, e vai sair aquele negocinho frufru, algodão doce. Sabe, um negócio meio... Mas ainda assim é melhor que tenha uma reforma meia boca, mas que se mexa alguma coisa, do que continuar com o discurso. Do jeito que está aí, né? Tem disso também. Mas a gente precisa de uma reforma mais séria, mais... Né? Uma reforma de fato, né? De fato. De fato. Não dá mais, né? E a coisa parece que vai ser lenta mesmo. Também não acredito nessa possibilidade de que eles vão mexer. Reforma política, reforma... acho que a reforma, quando é feita em prejuízo de pessoas que não estão... da sociedade, setores que não são organizados, aí eles vão mais a fundo. A reforma da Previdência. Certo? Agora, a reforma, quando ela atinge grandes corporações, a coisa embanana. É porque os grandes interesses é que manobram lá. O Haddad está sendo visto aí por muitos setores, inclusive empresariais, não diria que com total concordância, mas parece que tem alguns setores que começaram digamos, apalpá-lo, tal, porque ele está num discurso, digamos assim, vamos entender, existe o PT inteiro na cabeça do Lula querendo que seja do jeito que o partido quer. Só que quem está com a cabeça a prêmio lá tem que levar em conta o geral da sociedade. Então até o próprio Lula está tendo conflitos com o próprio partido, alas importantes do partido fazendo pressão porque querem do jeito deles. E o Lula tem que tentar conciliar todos os setores. O Lula esses dias deu um coice lá na turma. Espera aí que mais petista do que eu não tenho aqui, eu tenho que ver o geral da nação. Ele já deu um coice na turma lá. E o Haddad está com um discurso tentando se incluir aí no meio bancário, empresarial e tudo mais, um jeito mais sereno e tal. E a gente nota que essas mesmas alas mais agressivas, vamos dizer assim, do PT, está começando a se aborrecer com ele. Você nota mesmo, assim como eu, que o Haddad, ainda que não seja o ministro dos olhos de quem está nos ouvindo e tudo mais, mas ele parece estar se esforçando para contemplar todo mundo dentro da sua política econômica, ainda que não tenha conseguido. Não parece? Eu diria assim, né, Dércio? O cargo do ministro da Economia, o ministro da Fazenda, é o mais espinhoso, né? Porque é um para pagar contra 10, 12 ministros que querem gastar. Né? Então, é o que tem que fazer o meio de campo com o mercado, o meio de campo político e o técnico. Né? Eu acho que ele tem vindo com umas propostas boas, né? Tanto a gente até falou na Economia em Dia de terça-feira do Boletim Focus, assim, o mercado sinalizando com algumas posições otimistas, né? Apostando aí no dólar mais estável, na queda do IPCA, no aumento do PIB. Ele tem mostrado uma boa vontade de acertar. Né? E o próprio arcabouço fiscal ele demonstra isso. Né? Ele quer passar para o mercado uma situação assim, pode vir aqui investir que ninguém vai fazer loucura. Eu acho que esse é o ponto principal quando ele põe a trava aí, vai ser 70% da receita, os 30% vão usar para abater o déficit primário. Então, assim, as sinalizações são boas. Se tudo der ok, assim, o arcabouço fiscal é uma atitude bem inteligente, bem transparente para o investidor brasileiro e para o investidor estrangeiro, que vai trazer uma série de consequências para o cidadão comum aí. A essa altura, fosse o Lula, eu já ia colocar um filtro, sabe, entre o meu partido e eu. Porque, peraí, o partido tem lá seus ideais, sei lá o quê, e fica fazendo uma pressão forte em cima deles. Fica mesmo.
A gente nota. Eu sei que ao falar disso, tem gente que é apaixonada, nem presta atenção, nem no Lula, não presta atenção no Haddad, porque ele não gosta e acabou, eu não quero nem saber. Tá, você tem até esse direito, tudo bem. Mas o jornalista tem que olhar todos os lados. E o que eu observo é isso, que nesse momento o Lula ficou até um pouco incomodado em muitos momentos aí. Por quê? Porque áreas importantes do partido dele fica querendo um país que seja do jeito que o partido quer. E quem está no poder com a caneta na mão, ele tem que sentar com todo mundo. E há uma diferença gigantesca entre isso, que o partido tem uma ala boa do partido que não está querendo entender isso, embora entenda, não está querendo compreender isso aí. Eu acho que o Lula está na hora de botar um filtro ali entre ele, o Haddad e tudo mais, e o partido. Ó, calmem. Calma aí. Né? Sob pena de a gente ser prejudicado por isso. Né? Então, não, o presidente é ele, o ministro é o Haddad. Se o Haddad tem que sentar com um banqueiro e com o presidente do sindicato de trabalhadores, se o Lula tiver que fazer isso também, está dentro da função dele. Isso é muito ruim, né, Sérgio? Não tem espaço para radicalismo de lado nenhum, né, Décio? O pessoal votou contra o arcabouço, né? Votou em bloco contra. Quer dizer, teoricamente, um partido que está alinhado com o atual governo, né? Mas por quê? Eles queriam que o Fundeb ficasse fora do gasto. Né? Só que, para chegar na votação lá, teve 40 emendas no projeto inicial. Cada um... Então é hora de conversar, tá bom, eu te dou um pouquinho aqui, mas isso aqui eu não abro mão. E é assim, né? Mesmo. E o pessoal acabou votando contra. E fosse um governo de direita, ia ter que fazer a mesma coisa. O seu Bolsonaro teve que sentar com o Valdemar Costa Neto, sabe lá o que é isso? Teve que sentar com o Lira e tal. Por quê? Porque não adianta, eu sou direita. Mas na hora de executar as coisas, você é de um país inteiro, filho, a tua função. Teve bolsonaristas que não aceitavam aquela ideia. Mas como é que o Bolsonaro vai conversar com um cara desse? Senão não governa. É isso mesmo, não tem jeito. Né? Então é complicado, viu? Bom, de qualquer maneira, um outro conflito que vem se arrastando desde janeiro é o conflito governo e Copom, governo e Banco Central, na questão das taxas de juros. Que a essa altura muitos segmentos comerciais já falam, agora também tem razão até, precisa baixar esse juro, pô. O Banco Central, grosseiramente falando aqui, se defende dizendo, eu não posso fazer isso porque a inflação não está garantida, não está estabilizada. O mês que vem ela sobe outra vez, como é que fica a taxa? Nós vamos ficar nesse vai e volta aí que... Então eles argumentam isso. Aí vem a minha pergunta. De acordo com os economistas e tudo, há uma situação de momento que é esta para melhor, ou de fato há a possibilidade de que essa inflação vá até a casa de 2 dígitos, como chega a supor o Banco Central? Não, eu acho que 2 dígitos... Não, né? Possibilidade zero, Darcy. Essa queda de braço aí, né? O governo e o campus, Banco Central e o governo, cada um tem o seu lado de razão, né? Eu vejo assim, o Banco Central, analisando tecnicamente, a gente não tem uma segurança ainda para baixar a taxa de juros, né? Por outro lado, o presidente fala assim, ó, se não abaixar a taxa de juros, trava o país, né? Isso também passa pelo arcabouço fiscal, se der certo, tá? Vamos tentar destrinchar isso. A partir do momento que o mercado veja uma seriedade no arcabouço, né? O investidor externo vai falar assim, ó, peraí, dá para me investir no Brasil porque eu sei que não vão sair gastando mais do que arrecada, não vai explodir a inflação, vai ficar tomando dinheiro, vai ficar um modelo Argentina. Então, quando você tem credibilidade, o dinheiro vem para cá. Havendo investimento externo, vai acontecer que é uma contingência natural. Vai ter um derrame de dólares aqui. Tendo uma enxurrada de dólar no Brasil, a tendência natural é que o real seja valorizado. Vai cair o dólar, sobe o real. Caindo o dólar, o que acontece? A inflação cai na esteira. Por quê? Os insumos que são importados ficam mais baratos, né? Então é possível você diminuir a inflação interna nossa. Diminuindo a inflação interna, vai acontecer o quê?
o Banco Central pode falar, agora dá para baixar. Abaixa a taxa de juros. Abaixando a Selic, você fomenta crédito. Né? O dinheiro fica mais barato, as pessoas começam a financiar o carro, financiar a casa, financiar o... Isso aquece a economia. Aquecendo a economia é realmente um giro, né? A coisa começa a produzir, todo mundo produzindo, a indústria produzindo, o consumidor gastando porque está ganhando mais, aumenta a receita. Porque vai ter mais gente pagando imposto. Aumentando a receita, você fomenta mais investimento nesse modelo atual. Eu posso gastar 70% do que aumenta a receita. Seria o cenário ideal. Tá? Em tese. Mas é uma contingência de fatores, né? Aí, volta a história do Garrincha, precisa combinar com o inimigo. Mas a ideia é essa. Tanto é que o Roberto Campos ele fala assim, né? Arcabouço fiscal é uma coisa, né? Taxa Selic é outra. E eu concordo com ele. A diminuição da taxa ela é consequência do que o arcabouço pode trazer. Ele fala assim, a ideia é boa, né? Eu sou... endosso essa proposta, eu acho boa, mas ainda não dá para falar assim, vou abaixar porque passou o arcabouço. Ainda não. Espera um pouquinho. Né? Mas esses caras aí, esses investidores, essa turma toda, só vai no que é gostosinho, né? Só o povo que amarga um pouco de tudo, quase sempre mais a própria dor mesmo da dificuldade, né? Só a gente não tem muito o que escolher, né? Mas eles sempre tentam e podem escolher o melhor para eles, né? Mas é assim, né, Dércio? Vamos pensando numa grande empresa multinacional aí, né? Ela vê que o teto de gastos é furado, vai ter uma eleição, rebenta tudo, aumenta a despesa. Aí o cara fala assim, pô, eu tenho 120 países para mim investir meu dinheiro e fazer minha indústria. Eu vou levar no Brasil se eu não tenho a segurança que a coisa vai ser séria lá. Dá para entender um pouco, né? Porque lá fora a coisa é mais séria, né? Não vamos ser inocentes e falar que é tudo perfeito. Mas pelo menos o empresário ele consegue ver uma seriedade na forma de tocar. Então o que a gente precisa fazer? O Brasil precisa mostrar para o mundo, ó, a regra é essa, eu vou cumprir. Até porque também é importante a gente falar no arcabouço. Existem travas. Se não for cumprido, reduz esse 70% para 50%, não cumpriu, deu déficit primário, não vai poder contratar, não vai poder abrir concurso, não vai poder aumentar a folha de pagamento. Então tem que mostrar para o mercado que a coisa é séria. Mas em resumo, então, o arcabouço é bom. Pra gente, cidadão comum. Precisa ficar mais claro algumas respostas, né, Dércio? Ó, como vai ser realmente esse aumento de receita? Se vocês falam que não vai ter aumento de tributação, mostra para mim como é que você chega nesse número, colocar em prática. Mas a ideia é boa, falta isso ser um pouco mais claro alguns pontos que ainda todo mundo interroga. Tá bom, a ideia é boa, mas isso aqui não está fechando ainda. Essas respostas a gente não tem ainda com muita clareza, né? Obrigado, Serginho. Bom dia. Valeu, obrigado. Sérgio Oliveira, o nosso comentarista econômico aqui, hoje particularmente veio falar sobre arcabouço. Deu para entender melhor o que é? Né? Destrinchando o que vem a ser o arcabouço fiscal que tanto você escuta falar esses dias todos, mas não sabe direito o que é. Então, pelo menos agora, nas próximas vezes que falarem sobre arcabouço, você vai se situar melhor sobre o assunto.